Eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, de carregar atrás dele. Ele, esse prometido, esse sonhado por todos os que tiveram revelação de Deus em toda a terra, esse que é a expectação de quem sabe e de quem não sabe, mas que carrega a esperança até do que não sabe que seja, mas lateja no coração. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ele a tem na mão para mexer na terra, para pegar e revolver, para preparar terrenos. Eu só passei a patrola. Ele faz um trabalho de jardineiro, de agricultor, como ele mesmo viria dizer, que o pai dele é o agricultor. A sua pá ele a tem na mão. É um instrumento de quem está levantando a terra, mexendo a terra, preparando o humus, adubando o caminho, fazendo o chão receptivo. Com a sua pá, ele está produzindo receptividade e a gente recebe esses toques da pá invisível, desses que são os predecessores da semente, do plantio, claro, definitivo, explícito do Evangelho, por muitas vias e por meios diferentes. São sonhos, são medos que nos acendem a consciência, são sustos que nos fazem depararmos-nos com nós mesmos, que fazem com que nos enxerguemos, como diz Tiago, irmão de Jesus, faz com que olhemos a nossa imagem no espelho e não gostemos do que vemos. São muitos os predecessores. Eu vejo pessoas com verdadeiro ódio, abominação, total refratariedade a qualquer mensagem de Jesus que lhes chegue pela via da religião ou dos profissionais da religião. Não querem. Se dizem ateus disso. E disso eu também sou ateu. Se dizem agnósticos disso. E disso eu quis me fazer agnóstico, porque não há o que conhecer que melhore nada a gente nisso aí. Mas ainda assim, o coração vai sendo preparado, eles nem sentem, nem notam. É uma filha que toma atitudes não esperadas, faz o cara se desesperar, faz a mãe se afligir, faz a mãe buscar por socorro, faz o pai dizer, meu Deus, e agora? Como é que eu vou sair dessa impotência para ajudar minha filha, meu filho? Ou às vezes é uma angústia de se ver um pai bom, legal, querido, morrendo no meio de muitas dores. Isso sensibiliza a mente, o coração da família inteira, gera um estado de amolecimento, de predisposição. É como ouvir a voz de João preparando um caminho. Outras vezes é um luto que traz para nós a verdadeira dimensão do que vale, do que não vale, do que faz sentido, do que não tem sentido. Outras vezes é uma falência. Enquanto o indivíduo era próspero, tinha tudo, não sentia nada, não pensava em nada, não estava nem aí para coisa alguma, cultuava seu próprio conforto e acendia velas para sua própria prosperidade, dava ofertas como barganha para a manutenção do seu progresso. Aí perde tudo,
apesar de fazer tudo, vai à falência. E é na total falta de segurança, na oquidão e no vazio de tudo, não tendo aonde se agarrar, nem aonde botar a mão, que nessa queda livre o cara olha e diz: de onde me virá o socorro? Eu tenho visto muita gente encontrar Deus durante a queda, na direção aparentemente do abismo. O cara vai se transmutando, transformoseando, vai deixando a desfiguração para entrar sem notar num estado inicial de transfiguração, sem ter ouvido nada. Como diz o Salmo 19, não há linguagem, não há palavra, não se ouve nenhum som, nenhuma língua, mas é uma noite, revelando conhecimento a outra noite, é um dia, falando de sabedoria a um outro dia. Acontece sem voz, sem audibilidade, no silêncio da consciência, ninguém percebe, mas tem algo em profunda transformação interior, placas tectônicas se chocando na alma, eclosões, é sinal de que esse ser ainda vive. E aí brota vida, de onde não se esperava. Acontece o explodir, acontece do vulcão das lavas do amor de Deus se derramarem, incendiando vidas que não tiveram nenhum contato, que a gente não pode dizer que tiveram a cabeça feita por ninguém, a não ser que o coração deles foi sendo tratado pelo próprio Deus, como conclui o Salmo 19, como Paulo cita o Salmo 19 em Romanos, no capítulo 10, o mesmo Salmo 19, que diz que a vida, a natureza, o invisível e o imponderável carregam a voz de Deus de dia e de noite, e a sabedoria e o conhecimento de Deus, conclui dizendo, porque em toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até o confim, até os confins do mundo. E assim Deus vai falando através dos Joões Batistas espalhados sobre a face da terra. Aí vem esse João que está espalhado pelo mundo, que Herodes cortou a cabeça, mas não calou a voz, cuja voz se mistura com a voz de Deus, com o clamor de Deus, com o silêncio dos desertos, com os ecos das montanhas, com os sonhos, com os pesadelos. É alguém enviado como preparação, são anjos, são milhares de anjos cumprindo esse papel de batista, de precursores, de predecessores, de cunhas vivas que vão abrindo passagens que sejam apenas largas entrar, passar e atravessar. Esses introdutores de amor e de graça e de esperança na vida da gente. Aí ele diz, mas vem alguém mais poderoso do que eu. Tem um batismo maior do que o meu, que é esse batismo com o Espírito Santo e com fogo. Ele já está aqui. A sua pá, ele já tem na mão. Está preparando terrenos e corações, limpando completamente a sua eira. Ou seja, onde ele vai plantar, o chão tem que estar limpo, limpo de toda semente perversa. Ele está limpando a horta, limpando a eira, limpando o lugar aonde virá a semeadura. Está tirando também a palha, para que não haja confusão
e a palha é queimada, a palha para nada presta. A palha ele já tinha denunciado, João Batista, eu digo, quando chamou fariseus, religiosos, escribas e oficiais do templo, e publicanos, e pecadores, e meretrizes, e soldados romanos e não romanos, e assalariados pelos romanos para cobrar impostos perversos, chamou a todos para queimar palha, para tirar a palha, tira a palha. Porque o que está chegando aí é o reino de Deus. O reino de Deus está à mão. É o próximo grito que se ouvirá. O reino de Deus chegou. Para quem está com esse coração, já preparou a alma para a chegada. Tua alma já está preparada para aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo? Teu espírito já está preparado para esse que batiza com Espírito Santo e com fogo? Eu olhei aqui rapidamente algumas vezes e vi que vocês estavam aí falando de batismos, batismos. Eu não li o que ninguém disse, mas vi que esse é o assunto. E vi também gente falando sobre batismo com o Espírito Santo. E eu olhei agora, já estou falando há 56 minutos. Portanto, o que eu tenho a falar sobre batismo com o Espírito Santo não cabe em 5 minutos, nem em 10, nem em 15. É o que eu vou falar amanhã. Já que eu não consegui entrar no assunto hoje, amanhã eu vou entrar para valer. Hoje, eu quero só perguntar de você o seguinte: o seu coração é como uma terra limpa? A pá do Evangelho de Cristo já revolveu a terra? Já tirou essa crosta de religião, de doutrinação, de arrogância, de presunção, de superioridade, supremacismo e preconceito? A pá do Evangelho de Cristo já revolveu esse chão empedrado, já tirou esse chão impermeável que não bebe nem água quando chove? A pá do Evangelho já começou a descascar você? E quando a pá começa a ser revolvida na terra e revolver a terra, a gente vai sendo descascado existencialmente. Ela começa a ferir a gente, assim como a pá que prepara o chão para a semente do batismo com o Espírito Santo, com fogo do Espírito de Deus, nos fere, nos machuca, nos revolve, nos expõe, nos arreganha, nos abre, faz engenharia reversa na gente, leva a gente de fora para o abismo de dentro, faz você rolar em si até um tão profundo de si mesmo que você nunca nem soube que aquele eu era o seu. Leva você para um abismo tão profundo dentro de você, a ponto de revelar a você que aquele eu que você encontra no fundo do abismo de si mesmo era você, que você nunca de fato conheceu. É o que essa pá vai fazendo, revolvendo o chão, descascando, ferindo, adubando, trazendo o humus, preparando a umidade, preparando em humildade e preparando em humor de acolhimento a palavra, mas tem que ser um trabalho de recascamento, de
desfazimento das crostas da vida, dos endurecimentos. Sem vulnerabilização, ninguém verá a Deus. Sem admissão de falência, ninguém verá a Deus. Sem arrependimento, quebrantado, descascado, descarnado, sem exposição, sem carne viva, ninguém verá a Deus. É impossível. E João nos prepara. Mesmo você que nunca pensou que estivesse sendo preparado pelo ministério de João, o ministério de João é o que precede sempre o ministério explícito de Cristo Jesus em nós, ou o ministério de Cristo em Jesus nas pessoas, mesmo aquelas que nunca tinham ouvido falar de nada e tampouco ouviram depois. Mas há sempre essa voz que precede. Eis que a sua palavra é ouvida até os confins da terra. Como disse no proto-evangelho da profecia de Malaquias, capítulo 1, versículos 10, 11, 12, você diz e ouve o Senhor dizer: porque em toda a terra é queimado incenso ao meu nome, o meu nome é louvado entre todas as etnias dos povos em todas as nações, é grande o meu nome. Aqueles que fizeram parte de civilizações que existiram e desapareceram, você está pensando que não houve Joões que passaram por lá? Sempre houve aqueles que prepararam caminhos, sabendo ou não sabendo. João Batista era só um privilegiado que sabia que ele era a voz do que clamava no deserto. Mas houve tantas vozes que clamaram no deserto muito antes de João, desde a fundação da civilização humana, da consciência humana, houve vozes clamando no deserto. Não é por aí. Olha o caminho, presta atenção. Não escolhe essa vereda, é abismo, é morte. Quanta gente, quantas mães, quantos pais, quantos avós, quantos amigos, às vezes até inimigos, nos falaram a verdade, que pensavam que era contra nós, mas que acabou nos salvando. Isso é a soberania de Deus, propalada por tantos e crida por tão poucos. A verdadeira soberania de Deus, que não precisa de homens. Eu estou olhando daqui, estou vendo as árvores ali ao fundo, balançando pelo vento. Se eu abrisse a porta do meu gabinete, eu iria ouvir o desse vento que, como Jesus disse, sopra onde quer. Sopra onde quer. Aonde quer. Aonde quer. Não é aonde você está, onde a igreja determina, onde a religião diz, aonde tem alguém que pode ser uma testemunha que levanta uma bandeira, não. Jesus disse não. O vento sopra aonde quer. Para quem quer. Ouves a sua voz. Não sabes nem que voz é essa. Não sabes nem que voz é essa. Eu vou nos lugares onde as pessoas me recebem já me preparando, dizem: olha, eu te admiro pra caramba, mas eu quero dizer uma coisa, eu sou ateu. Aí eu digo: ai, que legal. Aí o cara: como que legal? Eu digo: não, um dia você vai entender por que eu estou dizendo que legal. Mas é ateu de verdade ou é só aqueles ateus de Araque? Porque se for de Araque, eu retiro o que eu disse. Agora, se for de verdade, eu digo: que legal. Que legal. É melhor ser um bom ateu do que um crente cretino, canalha, safado, mentiroso, hipócrita, maldizente, arrogante,
perdido, filho do inferno, arrotando salvação podre na cara dos outros. Pelo menos o ateu, no dia que ouve a voz, mesmo que não saiba de onde vem, nem para onde vai, diz, eu ouvi alguma coisa. Cara, aconteceu uma coisa. Você nunca ouviu isso? De um amigo, de uma amiga, que chega para você e diz, eu não sei o que foi, eu tive um sonho que mexeu comigo, eu não sei o que eu vou fazer, eu ainda estou meditando aquilo. Você conhece alguém que entenda de sonhos? De vez em quando alguém é trazido a mim por causa de um sonho. Uma pessoa que nunca tinha sabido de nada, não queria saber de coisa alguma. Mas Jesus disse, o vento, que é o Espírito, se rua, o pneuma, o sopro, sopra, aonde quer. Agora as árvores pararam. Veio uma calmaria. Tem uma brisa lenta passando lá. Mas ainda agora soprou um vento intenso. E é uma árvore enorme. Ela deve ter uns 25 a 30 metros de altura, bem grande, copa enorme. Estava toda balançada, folhas vivas. Agora, eu sei que o vento veio daquele lado, porque ela estava soprando para lá. Não sei de onde virá o próximo. Não sabia de onde viria. Não sei de onde voltará. Não sei para onde foi, que circunvalação ele fez. Ninguém sabe. Mas tem um que sabe. E é esse que não está nem um pouco preocupado. Porque ele sabe que a sua voz se faz ouvir por toda a terra e as suas palavras até aos confins do mundo. Então pare com arrogância e ao invés de ficar enchendo o saco das pessoas, seja um João Batista de oração, de intercessão. Você veja que João Batista não ficou nas ruas de Jerusalém. Talvez ele tenha ido para Jerusalém muito poucas vezes, apesar do pai dele ser sacerdote no templo. Ele já nasceu sabendo que o templo não era o lugar para um homem como ele. Ele era um profeta e o templo sempre matou os profetas. Praticamente todos os profetas do Velho Testamento viveram fora do templo. Não eram sacerdotes e eram perseguidos pela classe sacerdotal, pela classe religiosa. Todos praticamente morreram mortes de mártires, mortes de indivíduos que foram feridos, apedrejados. Ou mesmo Isaías, que era membro da classe sacerdotal, mas cuja profecia foi tão veemente que ele não foi suportado, e as tradições judaicas dizem que ele foi cerrado pelo meio. Os sacerdotes, os profissionais da religião, sempre detestaram os profetas. Sempre tiveram os seus profetas contratados na corte, falsos profetas. E os verdadeiros profetas nunca foram convidados para as cortes. E quando eram, era por insistência de alguém e contra a vontade dos reis, porque ser profeta de Deus falando o que é verdade e o que é sincero é um risco para a degola. Mas não era o profeta que tinha medo de ir, eram os reis que não queriam ouvir, eram os outros, era a religião que boicotava, que dizia, esse cara tira da lista, tira da lista, tira da lista, não põe na lista, não é bom ser visto com ele. Mas e daí? Se é o Espírito, se a liberdade é do Espírito Santo, pode haver porteiros e porteiros aos milhares, até aos milhões, na porta de cada templo,
querendo impedir esse evangelho da graça de lá entrar. Mas e daí? Se é o Espírito que sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, muito menos ainda para onde ele vai. Quem é que vai determinar onde o Espírito vai soprar? Quem pode e quem não pode recebê-lo? A soberania vem de outra dimensão, vem de outra instância, vem daquele que não comunica e nem pede licença, que sopra onde quer. No máximo que me cabe é ouvir a sua voz. E a palavra diz: e hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque Deus consideraria isto uma provocação. É Deus falando, 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 falando sem mensageiro, com mensageiro, contra mensageiros, apesar de mensageiros, falando com você. E você empedernindo, pegando um coração que podia ser de carne, transformando o bichinho num coração de pedra, endurecendo o coração. Deus considera isso uma provocação. Ó Senhor Jesus, que essa palavra seja soprada, 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 e chegue e mude, e tire a desfiguração e implante a transfiguração, e tire do casulo de agonias e abra as asas para o voo colorido da tua glória, da tua graça, da tua Shekinah, e que haja essa metamorfose, que muitas lagartas venenosas se transformem em entes polinizadores de vida pela terra. É o que eu te imploro, ó Espírito Santo, e que essa palavra alcance o coração de quem jamais esperou que por meio dela fosse ser tão mexido, fosse sentir a pá do Cristo revolvendo o chão da terra dura. Obrigado pelos ministérios de predecessão, pelos Joões Batistas, conscientes ou inconscientes, humanos ou não humanos, mas que sensibilizam o nosso coração, limpam a eira, queimam a palha, tiram os enganos, nos desiludem para a salvação, nos desiludem de toda ilusão e nos preparam para a graça da verdade. Eu te peço que seja assim, em teu nome, Jesus. Amém e amém.